Eu nunca imaginei que, ao aceitar um simples convite para jantar, eu estaria caminhando direto para a ferida mais profunda da minha vida. Fui achando que seria uma noite de reaproximação, um momento tranquilo em família. Mas o que encontrei naquela mesa elegante me mostrou uma verdade que eu passei anos tentando não enxergar. Sabe quando a gente sente que algo está meio torto, mas insiste em seguir porque acredita que o amor resolve tudo? Pois é, eu entrei naquele apartamento acreditando nisso. Só que, naquele dia, o amor não me protegeu. Ele me mostrou onde eu estava sendo machucada. E foi justamente ali, diante de gente que mal me conhecia, que percebi que meu próprio filho carregava uma vergonha silenciosa de mim. Uma vergonha que eu jamais imaginei que existia. Mas antes de te contar como tudo começou e como terminou, deixa eu te mostrar o primeiro passo dessa história que mudou minha vida para sempre. Eu me lembro perfeitamente do dia em que o convite chegou, quase como quem joga algo no ar para ver onde cai. Rodrigo me ligou com aquela voz apressada. A mesma voz que usa quando está tentando parecer gentil, mas só quer encerrar a conversa logo. Mãe, a família da Clara quer te conhecer melhor. A gente vai jantar lá no sábado. Na hora, meu coração deu uma batidinha estranha. Eu queria acreditar que era carinho, mas parecia mais obrigação do que vontade. Mesmo assim, tentei me convencer de que aquilo poderia ser um recomeço. Passei a mão pelo avental, desliguei o fogão e fiquei parada, olhando pela janela da cozinha, pensando se eu ainda sabia conversar como mãe de adulto. Você sabe como é, a gente cria e de repente o filho parece um estranho polido, todo cheio de vida própria. Mas ali, naquele convite atravessado, eu enxerguei uma chance de mostrar que ainda havia espaço para mim. No fundo, a verdade é que eu sempre me agarrei às migalhinhas que meu filho oferecia. Um telefonema rápido, uma visita marcada e cancelada, depois eu passo aí. Talvez por isso, aquele jantar tenha batido tão forte em mim. Porque por um instante, eu imaginei que a vida estivesse me devolvendo alguma coisa. Que talvez, só talvez, Rodrigo estivesse tentando abrir uma porta que há muito tempo eu sentia fechada. Passei a semana toda me preparando como quem vai reencontrar uma parte perdida de si mesma. Escolhi uma roupa simples, mas bem passada. Fiz as unhas sozinha, do jeito que aprendi vendo minha mãe. Até separei um presentinho para Clara. Uma toalhinha bordada, daquelas que ninguém dá valor hoje em dia, mas que ainda carregam um pedaço de afeto sincero. Eu queria chegar ali como quem não deve nada, mas que oferta um pouco de si. Só que mesmo tentando manter o coração leve, uma pontinha de inquietação não saía de perto de mim. Era como se alguma parte silenciosa da minha alma estivesse me cutucando. Vai devagar, Lúcia. Nem todo convite é gesto de carinho. Engraçado como o corpo sente antes da cabeça entender, né? Eu não sabia o que me esperava, mas algo me dizia que aquela noite não seria apenas um jantar. E eu estava certa. Aquele convite, que parecia tão simples, foi o ponto de partida de uma ferida que demorou muito para cicatrizar. Mas ao mesmo tempo, ele também abriu um caminho novo. Um caminho que eu só conseguiria enxergar depois. Mal sabia eu que aquela noite me mostraria não quem eu era, mas quem eu nunca mais aceitarei ser. E é aí que o próximo passo da história começa. A verdade é que, por mais simples que minha vida parecesse aos olhos de todo mundo, dentro de mim havia um mundo que ninguém imaginava. Eu vivia num apartamento pequeno, cheio de plantas e lembranças de família, mas minha mente sempre viajou muito além das paredes daquela casa. Enquanto muita gente me enxergava como a mãe aposentada, eu carregava um passado inteiro de estudos, números e estratégias que nunca fiz questão de exibir. Não porque eu tivesse vergonha, mas porque sempre acreditei que dignidade não precisa de palanque. Eu me tornei consultora financeira quase por acidente, lá atrás, quando ainda juntava moedas no final do mês. Descobri um talento natural para organizar o caos dos outros. E quando percebi, eu já não ajudava só amigas e vizinhos. Tinha empresário famoso pedindo minha orientação. O dinheiro veio sim, muito mais do que alguém como eu, mãe solo, criada na raça, poderia imaginar. Só que escolhi viver de forma simples.
Eu gostava do cheiro do café passado na hora, da rede na varanda, do chinelo velho arrastando pela sala. Luxo nunca me seduziu tanto quanto paz. Mas o segredo que eu protegia com unhas e dentes era outro. Eu nunca contei nada disso pro meu próprio filho. Não por maldade. Era medo mesmo. Medo de ver Rodrigo se tornar alguém que amasse mais o que o dinheiro podia dar do que a mulher que o criou. Então, eu preferi vestir a capa da humildade, deixar que ele acreditasse que eu vivia apenas com a aposentadoria. Eu achava que estava protegendo a nós dois. Achava que estava evitando que o dinheiro criasse distância. Mal sabia eu que o silêncio faria bem pior. Essa escolha começou a me cobrar um preço alto quando percebi que Rodrigo, já adulto, tratava minha simplicidade como falha. Ele falava com aquele tom preocupado que mais parecia julgamento. Olhava meu apartamento como quem examina um problema a ser resolvido. E eu, boba, sempre achava que era cuidado. Não percebia que, aos poucos, minha humildade, aquela que sempre foi motivo de orgulho, estava virando motivo de desconforto para os olhos dele. Engraçado como a gente acha que conhece nossas próprias escolhas, mas elas sempre têm um lado oculto que só aparece quando o tempo puxa a cortina. Eu achava que escondia minha prosperidade para manter nosso vínculo, quando, na verdade, estava criando um abismo entre nós. Ele me via como frágil, como limitada, como alguém que precisava ser orientada. E o pior, como alguém de quem se podia ter vergonha. Essa ferida começou pequena, mas no fundo já estava ali, esperando a hora de doer. E é justamente nesse ponto que a história começa a ganhar outro tom. Porque enquanto eu acreditava que estava fazendo a coisa certa, o mundo ao meu redor já tinha começado a dar sinais de que aquele silêncio não seria sustentável por muito mais tempo. Mal sabia eu que o jantar na cobertura seria o palco onde esse segredo invisível viria cobrar tudo de uma vez. Eu sempre achei que amor de mãe deveria ser uma coisa simples: cuidar, proteger e estar presente. Só que, quando a vida apertou, eu fiz algo que hoje entendo como um erro silencioso. Eu comecei a esconder minhas próprias dores, meus desafios, minhas conquistas. Tudo para que meu filho não carregasse peso nenhum. Eu dizia que estava tudo bem, que o dinheiro era curto, que a vida seguia apertada, mesmo quando já não era bem assim. Foi a minha forma de amar. Mas amar calada também machuca. Com o tempo, essas pequenas mentiras inocentes foram criando raízes. Rodrigo começou a me enxergar como alguém que precisava sempre de ajuda, alguém que mal conseguia se virar sozinha. E por mais que isso doesse, eu deixava pra lá. Dizia pra mim mesma: é melhor que ele pense que eu tenho pouco do que ele pensar que eu tenho muito. Só que essa estratégia infantil de manter meu sucesso escondido foi se transformando num abismo emocional que eu não percebi crescendo. A verdade é que, sem querer, eu deixei Rodrigo acreditar numa versão reduzida de mim. Uma versão pequena, cansada, limitada. Eu achava que isso evitaria brigas, afastaria interesse, protegeria nossa relação. Mas cada vez que eu dizia: tá tudo bem, filho, não se preocupa, eu cavava mais alguns centímetros dessa distância entre nós. E sabe o que é mais triste? Ele foi se acostumando a me ver pequena, e eu fui aceitando esse papel. Lembro de algumas conversas que doíam sem doer. Ele dizia: mãe, você precisa aprender a lidar melhor com o dinheiro. Eu sorria, engolia o riso amargo e agradecia o conselho, enquanto por dentro eu sabia que tinha ensinado homens que comandavam empresas inteiras a fazer exatamente isso. Mas eu deixava porque achava que o amor exigia esse silêncio. Achava que, se eu revelasse quem eu realmente era, nosso vínculo mudaria. Não percebia que o vínculo já tinha mudado sem eu notar. E foi nesse processo, nesse amor escondido, que a distância cresceu. Rodrigo passou a tomar decisões sem me consultar, a me tratar como figurante da própria vida. Ele me ligava quando precisava e me esquecia quando conseguia. E eu, cega pelo afeto, fingia que estava tudo normal. Mas no fundo, uma pergunta latejava dentro de mim. Será que eu ajudei a criar exatamente a versão dele que hoje me machuca?
É duro encarar essa possibilidade, mas o coração sempre sabe quando alguma coisa ficou torta demais. Esse amor silencioso, que eu acreditava ser proteção, acabou sendo o preâmbulo de tudo que ainda viria, especialmente da ferida que me esperava naquela cobertura luxuosa, onde o mundo inteiro de ilusões que eu mesma construí começou a rachar. E é justamente essa rachadura que o próximo capítulo revela. Quando o elevador abriu e eu pisei naquele corredor silencioso, já senti um frio percorrer minhas costas. Não era o ar-condicionado, era o ambiente. Sabe aquela sensação de que você entrou num lugar onde não foi exatamente convidada, mas tolerada? Pois é. O tapete macio, o cheiro forte de perfume caro misturado com flores importadas. Tudo parecia dizer que aquele mundo não tinha sido feito para alguém como eu. Mas respirei fundo e segui. Ao tocar a campainha, ouvi passos apressados e risadinhas abafadas. Não consegui decifrar se era entusiasmo ou impaciência. Quando a porta se abriu, o olhar da mãe da Clara varreu meu corpo inteiro de cima a baixo, como quem analisa um produto e já sabe que não vai levar. Senti meu rosto esquentar. Aquele olhar dizia mais que qualquer palavra. Eu era a presença que estragava a estética da noite. Rodrigo percebeu, mas fingiu não ver. Essa foi a primeira pontada de dor. A sala era enorme, clara demais, cheia de objetos que pareciam mais caros do que confortáveis. Tapetes claros, almofadas que ninguém toca, quadros modernos que mais parecem rabiscos bem pagos. Enquanto eu caminhava, me senti como quem pisa num território proibido. E cada detalhe gritando sofisticação só reforçava o contraste entre a minha simplicidade e aquela ostentação toda. Mas o que mais me doeu foi ver Rodrigo ali, completamente à vontade naquele teatro. A família dela me cumprimentou com sorrisos tão ensaiados que mais pareciam máscaras. Ofereceram a mão sem calor, o abraço sem querer, a recepção sem alma. Tudo polido demais, distante demais, fino como gelo. Eu tentei puxar assunto, mas era como tentar costurar uma toalha com um fio invisível. Nada se conectava. Eu era a peça que não encaixava naquele quebra-cabeça caro. E não era por falta de educação minha, era por sobra de orgulho deles. E enquanto eu tentava sorrir, algo dentro de mim gritava que aquele jantar tinha outro propósito. Não era sobre me conhecer. Não era sobre família. Era sobre medir, avaliar, classificar. A forma como a sogra da Clara me observava, apertando os olhos como quem analisa uma mancha no tecido, só confirmava isso. Rodrigo, ao meu lado, agia como quem esperava que eu me comportasse, não como mãe, mas como visita inconveniente. Quando ela sugeriu que eu deixasse minha bolsa na entrada de serviço para não incomodar, eu senti o golpe. Era sutil, mas certeiro. E Rodrigo concordou com um gesto leve, quase automático. Ali, bem ali, eu percebi que aquela noite seria mais do que desconfortável, seria reveladora. E o que eu estava prestes a descobrir ainda não cabia no meu coração. Assim que entrei mais fundo na sala, a sogra da Clara ajeitou o colar no pescoço e veio até mim com aquele sorriso apertado, do tipo que nunca chega aos olhos. Ela segurou meu braço com delicadeza ensaiada e disse: "Lúcia, querida, acho que você vai ficar mais confortável entrando pela área de serviço. É mais apropriado." A palavra ficou rodando no ar, pesada, quase pegajosa. Apropriado para quem? Para mim ou para o conceito que ela tinha de mim? Meu coração afundou um pouco. Antes que eu pudesse responder, ela olhou discretamente para Rodrigo, como quem pede aprovação. E o que doeu não foi a sugestão, foi a reação do meu filho. Ele apenas assentiu, com uma expressão de quem acha aquilo normal, razoável, até conveniente. Eu senti uma fisgada no peito, como se alguém tivesse puxado um fio bem fundo dentro de mim. A concordância dele doeu mais do que qualquer olhar torto daquela casa, porque naquele instante percebi que ele já tinha aceitado a imagem pequena que faziam de mim. O sogro, então, fez um comentário disfarçado de gentileza.
A Clara disse que a senhora tem uma vida modesta. Acho muito bonito isso. Dito assim, quase parece elogio, né? Mas o tom entregava tudo. Era condescendente, paternalista, aquele tipo de voz que trata adulto como criança. Sorri por educação, mas por dentro senti como se estivesse diminuindo alguns centímetros a cada segundo. E cada palavra deles reforçava a ideia de que eu era quase um estorvo no cenário impecável que eles tinham montado. Enquanto caminhávamos até a mesa, ouvi a sogra cochichando. Coitadinho do Rodrigo, tanta responsabilidade nas costas. Eles falavam como se eu fosse peso, problema, vergonha. E Rodrigo não dizia nada. O silêncio dele era o que mais gritava. Parecia que ali dentro ele não era meu filho. Era apenas mais um espectador daquela humilhação velada, tentando se distanciar de mim para não constranger ninguém. O amor que eu carregava no peito parecia não ter espaço naquela mesa polida. Eu respirei fundo, tentando não deixar transparecer o que sentia. Me lembrei de quantas vezes eu deixei de comer para ele poder levar lanche para a escola, de quantas noites varando o trabalho para garantir que ele tivesse uniforme novo. E agora eu estava ali, sendo tratada como alguém que não merecia nem entrar pela porta principal. O contraste entre o passado e aquele presente doía como uma queimadura. Mas engoli seco, porque era tudo o que eu podia fazer naquele momento. E foi exatamente naquela hora que percebi que o jantar não seria apenas desconfortável. Seria um espelho. Um espelho que iria me obrigar a enxergar algo que eu vinha evitando há anos. Meu próprio filho não estava apenas distante. Ele estava começando a se envergonhar de mim. E essa revelação seria só o começo do que ainda estava por vir. Quando nos sentamos à mesa, percebi imediatamente que algo estava fora do lugar. E esse algo era eu. Havia 8 cadeiras elegantes, mas apenas 7 estavam preparadas com pratos de porcelana, taças altas e guardanapos dobrados como flores. A cadeira que deixaram para mim era a única sem decoração, sem brilho, sem nada. Era como se eu tivesse sido enfiada ali de última hora, como um item esquecido na lista. Um detalhe sem importância. E isso não foi acidente. Foi escolha. A conversa começou e eu quase desapareci. Eles falavam de viagens internacionais, reformas milionárias, investimentos em arte, tudo com um entusiasmo tão artificial que parecia palco de novela. Rodrigo ria das piadas do sogro, elogiava a mesa, comentava sobre o vinho. Nem parecia o mesmo homem que comia macarrão comigo às pressas antes de ir trabalhar. Eu tentei participar, tentei comentar algo simples, mas minha voz se perdeu no ar. Era como se ninguém tivesse ouvido. Ou pior, como se tivessem escolhido não ouvir. O prato que colocaram diante de mim estava morno, quase frio. Enquanto o dele soltava aquele vapor gostoso de comida fresca, o meu parecia um resto que tinha ficado esperando. A sensação foi imediata. Eu não estava ali como convidada, e sim como concessão. Eu escutava risos, brindes, histórias, e percebia que ninguém sequer me olhava nos olhos. Era como se eu estivesse sentada atrás de um vidro, vendo tudo sem fazer parte de nada. A dor era discreta, mas profunda. O pior é que, mesmo sentindo cada humilhação, eu tentava me recompor. Respirava fundo, ajeitava a postura, sorria de canto, como quem tenta manter a dignidade mesmo enquanto a puxam pelos pés. Eu repetia para mim mesma: "Termina logo, Lúcia, anda logo com isso." Mas meu coração estava apertado, esmagado dentro de um silêncio que parecia mais barulhento que qualquer grito. Porque ali, naquela mesa iluminada demais, eu percebia: meu filho não estava apenas distante, ele estava confortável com minha exclusão. A sogra falava de vinhos raros e, em dado momento, comentou baixinho: "Alguns paladares não estão acostumados, mas está ótimo." Ela me olhou de soslaio como quem joga a pedra e esconde a mão. Rodrigo não só ouviu, ele riu. Como se aquilo fosse leve, brincadeira, normal. Esse riso cortou alguma coisa dentro de mim. Doeu mais do que qualquer palavra ofensiva poderia ter doído. Porque foi o riso do meu próprio filho que assinou a humilhação.
E eu ali, segurando os talheres como quem tenta segurar o próprio valor, percebia que aquele jantar tinha um propósito claro: me colocar no papel de menos importante, menos digna, menos mãe. Só que mal sabiam eles que naquela mesma noite algo dentro de mim começaria a despertar. Uma força que ainda estava tímida, mas que mais tarde mudaria tudo. E o próximo acontecimento tornaria essa ferida ainda mais profunda. Quando a sobremesa chegou, eu quase não acreditei no que vi. Todos receberam taças de cristal cheias daquele doce caro que eu nem sabia pronunciar o nome direito. Já para mim, trouxeram um potinho de plástico transparente, desses que a gente compra em pacote no mercado. A colherzinha era descartável também. Na hora, minha mão tremeu. Não pelo pote, mas pelo recado. Era como se gritassem, sem dizer nada: "Você não pertence à nossa mesa." Eu vi a sogra evitar meu olhar enquanto empurrava o potinho para perto de mim, como quem serve comida para alguém que não merece o mesmo que os outros. O sogro disfarçou, mexendo no guardanapo. E Clara, que sempre foi tão delicada comigo, apenas manteve o sorriso sem graça, como quem tenta fingir que não percebeu a cena. Mas Rodrigo foi o que mais doeu. Ele apenas continuou conversando, como se nada estivesse acontecendo, como se aquilo fosse normal, como se eu não tivesse sido rebaixada diante de todos. Eu fiquei ali, segurando aquela colher leve demais, pensando em tudo o que já tinha vivido. Lembrei dos aniversários em que eu fazia bolo com massa pronta porque não dava para comprar mais. Lembrei das vezes em que, mesmo exausta, eu me esforçava para fazer o dia dele especial. E agora, naquele restaurante luxuoso travestido de lar, eu comia doce num potinho de plástico enquanto meu filho ignorava o peso daquele gesto. Uma parte de mim começou a rachar ali, bem ali, entre o plástico barato e o silêncio dele. Cada boca de doce parecia ter gosto de chão. O sabor, por melhor que fosse, não descia. Eu engolia tudo com cuidado para ninguém perceber que meus olhos estavam começando a marejar. Tentei manter a postura, como aprendi a vida inteira. Mas dentro de mim, o orgulho estava sendo moído. Era como se cada colherada dissesse: "Você é menos, Lúcia. Sempre foi." E, pela primeira vez, eu me perguntei se meu filho sempre me viu assim, ou se eu tinha permitido que ele me visse assim. Foi quando percebi um detalhe que nunca esqueci. Clara olhou rapidamente para o potinho e apertou o braço de Rodrigo por baixo da mesa, como quem diz: "Não faz isso." Mas ele puxou o braço de volta. Essa pequena ação, discreta, quase imperceptível, me marcou mais que tudo. Significava que alguém ali ainda tinha sensibilidade e que meu filho tinha decidido não ter. Foi ali que percebi que não era apenas falta de amor, era escolha. E naquele instante, com o potinho nas mãos, senti algo dentro de mim amadurecer com uma rapidez dolorosa. Aquela humilhação não era só sobre mim. Era sobre tudo o que eu tinha evitado ver. Tudo o que eu tinha deixado passar. Tudo o que ele já vinha se tornando. E sem saber, aquele potinho descartável seria a última peça que faltava para que uma força dentro de mim começasse a acordar. Uma força que mudaria todo o rumo da história. E o próximo momento só aprofundaria essa ferida. Enquanto eu mexia naquele potinho de plástico sem vontade nenhuma de comer, minha mente começou a viajar para lugares que eu achava que já tinha superado. Veio como uma enxurrada, sabe? Uma sequência de memórias que parecia querer me lembrar de tudo o que eu tinha vivido por aquele mesmo filho que agora evitava até cruzar o olhar comigo. E eu deixei vir, porque às vezes a dor também traz clareza. Lembrei das noites em que eu virava trabalhando no escritório improvisado da sala, com papéis por todo canto e café frio na caneca. Rodrigo dormia no quarto ao lado, pequeno, respirando pesado de cansaço depois da escola. Eu fazia malabarismo com contas, estudo e trabalho para garantir que a vida dele fosse diferente da minha. Prometi para mim mesma que ele teria futuro, mesmo que eu tivesse que sacrificar partes do meu presente para isso. Vieram também aquelas cenas simples, mas que carregam o peso de anos.
Eu remendando o uniforme, ajustando mochila, improvisando lanche, quando o dinheiro não dava para tudo. Eu sempre dava um jeito. Sempre. Até quando não sabia como. E cada vez que eu resolvia um problema, eu achava que estava construindo algo sólido entre nós. Um tipo de amor que nada nunca quebraria. E agora, ali naquela mesa gelada, parecia que todo esse esforço tinha se perdido. No fundo, o que mais doía não era a sobremesa no potinho. Era perceber que a história que eu construí com tanto suor estava sendo tratada como algo descartável, assim como aquele plástico barato. Rodrigo não estava só distante, ele estava indiferente. E a indiferença, minha filha, meu filho, é uma dor que pesa como pedra na alma. Porque ela te faz perguntar, onde foi que eu perdi meu lugar no coração dele? Eu fiquei ali, tentando disfarçar o que sentia, mas a lembrança dos sacrifícios fazia o peito apertar. Eu me perguntava se em algum momento ele tinha percebido tudo o que eu fiz, tudo o que deixei de fazer, tudo o que carreguei calada para que ele tivesse uma vida digna. Ou se para ele eu tinha sido apenas um detalhe no próprio crescimento. Essas perguntas foram me atravessando sem piedade. E enquanto eu engolia aquele doce sem sabor, percebi que aquela noite não era apenas sobre humilhação. Era sobre reconhecimento tardio, não por parte deles, mas por parte minha. Era a vida me mostrando que, se eu não honrasse minha própria história, ninguém ali faria isso por mim. E esse entendimento abriu espaço para o golpe ainda maior que viria logo em seguida. Alguns dias depois daquele jantar, eu acordei com uma sensação esquisita no peito. Sabe quando o ar parece pesado demais, como se estivesse anunciando alguma coisa? Pois foi bem assim. E eu nem imaginava que, naquela manhã, o golpe mais cruel que já recebi estava prestes a bater na minha porta, literalmente. Quando ouvi o interfone tocar, meu coração apertou de um jeito que eu não soube explicar. Mas atendi mesmo assim. Era Rodrigo. E pela voz dele, eu já percebi que alguma coisa estava fora do lugar. Ele falava rápido, meio nervoso, como quem ensaia uma história na cabeça e tenta fazer parecer natural. Mãe, a gente precisa conversar. É coisa séria. O agente já me deu um arrepio. Nunca é boa notícia quando alguém começa assim. Abri a porta e, para meu espanto, ele não estava sozinho. A família da Clara estava com ele. Todos. Até o advogado deles. Entraram com aquele ar de preocupação falsa, como se estivessem prestes a me dar uma notícia difícil para o meu próprio bem. Eu os conheço. Conheço esse tipo de gentileza que fere. Sentaram-se no sofá, sem nem pedir licença, e antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, a sogra da Clara puxou uma pasta. Rodrigo ficou em pé, atrás dela, com um olhar que eu não reconheci. Era mistura de vergonha, hesitação e interesse. A proposta veio como uma lâmina fria na pele. Eles queriam me interditar. Sim, me declarar incapaz de cuidar da minha própria vida, das minhas próprias decisões, dos meus próprios bens. Tudo por preocupação, segundo eles. Mas o discurso deles não se sustentava. Era claro, transparente como vidro. Eles queriam acessar meu patrimônio. Queriam controlar tudo o que eu tinha, mesmo sem fazer ideia do tamanho real da minha fortuna. E o pior, Rodrigo tinha concordado. O advogado deles começou a explicar o processo com aquela calma de quem já está acostumado a engolir velhinhas vivas. Dizia que eu parecia fragilizada emocionalmente, que não acompanhava a modernidade, que era melhor deixar tudo nas mãos de quem poderia proteger meus interesses. Eu fiquei olhando para ele, em silêncio, tentando entender se aquilo era mesmo real. Era como estar presa num sonho ruim, só que sem a possibilidade de acordar. E o mais duro de tudo foi olhar para o meu filho e perceber que ele não estava ali como meu defensor. Ele não estava ali para me proteger. Ele estava ali para me convencer a entregar minha vida numa bandeja. E isso abriu dentro de mim um rasgo que eu demorei dias para aceitar. Mas o que veio a seguir doeu ainda mais, porque foi quando percebi que a traição não estava apenas no plano que fizeram, mas na hesitação dele em me defender. Quando eu perguntei diretamente ao Rodrigo se ele realmente achava que eu precisava ser interditada, ele não respondeu de imediato.
Ficou olhando para o chão, como quem procura palavras prontas em algum canto da casa. Eu esperava um claro que não, mãe. Algo que viesse rápido, firme, sem dúvidas. Mas o silêncio dele veio como um soco no estômago. Foi como se, naquele intervalo de segundos, todo o amor que eu plantei tivesse virado poeira. Ele finalmente levantou o rosto e disse a frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Deixa eu pensar nisso. Essa frase, simples, curta, aparentemente inofensiva, carregava uma crueldade que ele mesmo talvez não tivesse consciência. Pensar no quê? Pensar se a própria mãe é capaz de viver? Pensar se eu mereço ter autonomia? Pensar se é conveniente para ele me defender? Essa hesitação doeu mais do que a proposta absurda da família da Clara. Naquele momento, eu senti meu corpo gelar. A sala parecia pequena demais, como se as paredes estivessem se aproximando. A sogra tentava disfarçar o sorriso vitorioso, o sogro coçava o queixo com ar satisfeito. E Clara apenas baixava os olhos, talvez com vergonha do que estava acontecendo, talvez com medo de contrariar a própria família. Eu me senti sozinha, completamente sozinha. E a solidão que vem da traição é uma das piores sensações que existem. Eu tentei respirar fundo, manter a compostura, mas por dentro havia um turbilhão. Me perguntei em que momento da vida o meu filho passou a considerar a possibilidade de me tirar o direito de existir como adulta. Será que fui eu que criei essa imagem frágil demais? Será que acabei alimentando essa narrativa ao esconder minhas conquistas, minha força, minha história? Cada pergunta era uma navalha. E eu não tinha respostas, só dor. O mais difícil foi enxergar no rosto dele não a maldade, mas a covardia. Ele estava dividido entre o amor que dizia ter e o conforto de aceitar a opinião da família da esposa. E essa falta de posicionamento destrói. Dói porque revela que você não é prioridade, que você não foi escolhido, que diante da disputa entre respeitar sua mãe e agradar outras pessoas, você ficou no segundo plano. A frase "deixa eu pensar nisso" foi, para mim, a confirmação de que a ligação entre nós estava rompida, mesmo que eu ainda não tivesse coragem de admitir. E aquela hesitação dele, aquela indecisão que tremia entre o amor e a conveniência, virou o fio condutor de tudo que viria depois. Porque mesmo sendo doloroso admitir, foi ali que eu entendi que a maior luta não seria contra a família da nora, mas contra o silêncio do próprio filho. E esse silêncio me acompanhou na pior noite da minha vida. Quando eles foram embora, a porta bateu com um estalo seco que ecoou pela casa inteira. Ficou um silêncio tão grande que parecia que o mundo tinha parado. Eu fiquei ali parada, olhando para a maçaneta, tentando entender se aquilo realmente tinha acontecido ou se minha mente estava pregando alguma peça. Mas a realidade estava ali, nua e crua. Meu próprio filho tinha ido até minha casa para me informar que estava considerando me tirar o direito de viver a minha própria vida. Me sentei no sofá, mas foi como se meu corpo não me obedecesse mais. As mãos tremiam. A visão ficou embaciada. E pela primeira vez em muitos anos, eu chorei de um jeito que não chorava desde que fiquei viúva. Um choro que não vinha só dos olhos, mas das entranhas. Porque não era uma dor física. Era uma dor de amor quebrado. Uma dor de decepção profunda. Uma dor de perceber que alguém que você colocou no mundo pode se voltar contra você sem nem perceber o tamanho do estrago. Eu tentava respirar, mas parecia que o ar não vinha. A casa inteira cheirava a lembrança. Cada foto na parede, cada planta que eu cuidei com carinho, cada objeto simples carregava a presença de um passado bonito, e o contraste com aquele presente me esmagava. Me peguei falando sozinha, perguntando ao vento: o que eu fiz? Onde eu errei? Mas nenhuma resposta veio. Só o som do meu próprio soluço preenchendo o vazio. A madrugada foi longa. Longa como nunca. A cada hora que passava, parecia que meu coração estava encolhendo um pouco mais. Eu tentava me deitar, mas a cama parecia dura, fria, estranha. Levantei. Andei pela casa inteira. Fiz café e deixei esfriar. Sentei no chão da cozinha, do jeito que a gente faz quando não sabe para onde correr.
Eu coçava as mãos, puxava as mangas, tentava achar algum ponto de equilíbrio naquele caos emocional. Mas nada, absolutamente nada, me acalmava. Quando o relógio marcou quase 4 da manhã, algo dentro de mim finalmente desabou. Não consegui mais segurar a imagem de força que sempre mantive. Me permiti sentir o luto. Sim, luto. Porque naquela noite eu não chorei só pela humilhação ou pela proposta de interdição. Eu chorei porque perdi, de alguma forma, o filho que achei que tinha. Ele ainda existia, claro, mas não era mais o mesmo. E admitir isso rasga, dilacera. Só que enquanto eu me desfazia em lágrimas, alguma coisa muito pequena, quase imperceptível, começou a despertar no fundo do meu peito. Uma fagulha tímida, mas insistente. Como se, no meio daquela escuridão toda, uma parte da minha alma estivesse sussurrando: "Você não acabou. Você só está começando." E foi essa faísca que acendeu o dia seguinte. Quando o sol finalmente começou a nascer, a luz bateu na cortina da sala e atravessou o ambiente como um chamado silencioso. Eu estava ali, sentada no mesmo sofá onde chorei a madrugada inteira, com os olhos ardendo e o coração esgotado. Mas, curiosamente, a dor já não tinha o mesmo peso. Era como se, depois de esvaziar tudo, eu tivesse criado espaço para alguma coisa nova entrar. E foi ali, naquele início de manhã, que eu senti algo que não sentia havia muito tempo: coragem. Levantei devagar, lavei o rosto e me olhei no espelho da janela. A imagem refletida era de uma mulher cansada, sim, mas também de alguém que tinha sobrevivido a coisas que muita gente não suportaria. E, enquanto eu via aquele rosto marcado pelo tempo, comecei a lembrar de quem eu realmente era. Não a versão frágil que a família da minha nora construíra. Não a imagem pequena que meu filho aceitara. Mas a mulher que estudou, trabalhou e conquistou uma carreira inteira em silêncio. Fui até meu quarto, abri a gaveta onde guardava meus documentos pessoais e comecei a revisar tudo com calma. Ali estava o meu histórico profissional, meus contratos, minhas declarações, meus investimentos. Um pedaço enorme da minha vida escondido não só do mundo, mas de mim mesma. Cada papel que eu tocava parecia reacender uma parte da minha identidade. Era como folhear um álbum de tudo o que eu tentei apagar para caber nos espaços que meu filho me oferecia. Enquanto separava os documentos, percebi que a dor da madrugada tinha virado outro tipo de energia. Não era raiva, era despertar. Era discernimento. Era aquela sensação firme de quem finalmente entende que não pode mais viver de migalhas emocionais. Eu respirei fundo e disse em voz baixa, quase num sussurro: "Nunca mais." E naquele nunca mais havia uma promessa. Uma promessa de não permitir ser diminuída de novo. Uma promessa de honrar minha própria história. Peguei minha bolsa, coloquei tudo dentro com cuidado e me sentei novamente, mas dessa vez com outra postura. As lágrimas secaram. O desespero deu lugar à estabilidade. E o medo começou a recuar. A sensação era clara. Se meu filho não sabia quem eu era, então estava na hora de mostrar. Se me subestimaram, estava na hora de revelar. Se tentaram me calar, estava na hora de falar. Meu espírito inteiro parecia alinhado numa direção que eu nunca tinha tido tanta certeza. E foi nessa nova força, silenciosa, mas concreta, que comecei a traçar mentalmente o próximo passo. Eu sabia que não podia enfrentar tudo sozinha, mas também sabia onde buscar ajuda. A madrugada tinha sido um luto, sim, mas o amanhecer foi um renascimento, e esse renascimento me guiou para a decisão mais estratégica da minha vida. Na manhã seguinte, com aquela força recém-desperta ainda firme no peito, eu peguei meu celular e liguei para o único advogado que sempre admirei pela seriedade. Dr. Henrique. A voz dele, calma e objetiva, veio como um fio de segurança no meio do caos que eu tinha vivido. Expliquei tudo. Cada detalhe do jantar, a tentativa de interdição, a frase do Rodrigo. Do outro lado da linha, o silêncio dele foi mais revelador do que qualquer palavra. "Lúcia, isso não é descuido. Isso é estratégia." E pela primeira vez, alguém validou o que eu estava sentindo.
Marcamos uma reunião para o mesmo dia. Cheguei ao escritório com uma pasta cheia de documentos, contratos antigos e comprovantes que eu havia guardado ao longo dos anos. Ele analisou tudo com olhos técnicos, mas também com respeito. Disse que eu tinha uma base sólida, não só para me proteger, mas para me reposicionar legalmente. Era estranho ouvir aquilo. Eu me sentia dividida entre orgulho e tristeza. Orgulho por ter construído tudo. Tristeza por ter sido reduzida a tão pouco pelo meu próprio filho. O advogado chamou uma contadora de confiança, Dona Eunice, uma mulher afiada, com aquele olhar que enxerga além dos números. Ela analisou meu patrimônio com precisão cirúrgica. Revelou coisas que até eu já tinha esquecido. Investimentos antigos que cresceram, imóveis valorizados, ações que multiplicaram. Tudo organizado, tudo próspero, tudo sólido. Não era apenas uma vida construída, era um legado. E eu tinha deixado que tratassem esse legado como lixo. Foi aí que senti um nó na garganta. Dessa vez, não de tristeza, mas de responsabilidade. Com a orientação deles, começamos a revisar meu testamento. Cada palavra era escrita com cuidado, como quem costura uma manta que vai durar décadas. A ideia era simples e poderosa. Proteger minha história de quem não sabia cuidar dela. A Fundação Juvenal Lacerda nasceu nesse processo. Um projeto que eu nunca teria tido coragem de tirar do papel antes, mas que naquele momento fazia todo sentido. Era como se cada peça da minha vida estivesse finalmente se encaixando. A decisão de limitar a herança do Rodrigo foi dolorosa, mas necessária. Não por vingança, mas por justiça. Ele não tinha maturidade para lidar com o que eu construí. E mais do que isso, não tinha demonstrado respeito. Eu precisava separar amor de responsabilidade, sentimento de realidade. Foi um dos atos mais difíceis da minha vida. Mas ao final, senti um tipo de paz que eu não sentia havia anos. Como se eu estivesse finalmente dizendo: eu existo, eu mereço, eu sei quem eu sou. Quando saí do escritório, o vento bateu no meu rosto com uma leveza que me surpreendeu. Era como se o mundo tivesse ficado um pouco mais amplo, um pouco mais claro. Eu caminhava devagar, sentindo o peso das escolhas e a liberdade delas. E foi nessa liberdade que a nova mulher começou a nascer, página após página. Nos dias seguintes, algo dentro de mim começou a se reorganizar. Não foi de uma hora para outra, não. Foi um processo silencioso, quase artesanal. Era como se eu estivesse recolhendo as partes que deixei espalhadas ao longo da vida e costurando tudo de volta com um fio mais firme. O fio da consciência. O fio da verdade sobre mim mesma. Era estranho perceber que, depois de anos vivendo encolhida, eu finalmente voltava a ocupar o próprio corpo. Comecei a rever pequenos hábitos. Passei a caminhar todas as manhãs, deixando o vento bater no rosto, como quem permite que a vida varra o que já não serve mais. Retomei leituras antigas de finanças e desenvolvimento pessoal, livros que sempre me inspiraram, mas que eu tinha guardado como quem guarda um pedaço da alma. Ao folheá-los, senti a mesma chama acender devagarinho. Era a Lúcia de verdade voltando à tona, a mulher que combina sensibilidade com estratégia, simplicidade com potência. E quanto mais eu me reconectava com essa versão de mim, mais claro ficava que a dor não tinha me destruído, ela tinha me despertado. O testamento refeito, a Fundação Juvenal Lacerda estruturada, as decisões alinhadas, tudo isso era como erguer uma casa nova dentro de mim. Uma casa onde eu não era mais hóspede, mas dona. Uma casa onde eu não precisava mais pedir permissão para existir inteira. Essa sensação de soberania, mesmo silenciosa, foi uma das coisas mais bonitas que já senti. Eu também comecei a enxergar Rodrigo com outros olhos, não com amargura, mas com distância saudável. Entendi que amor não precisa vir acompanhado de cegueira, e que ser mãe não significa aceitar tudo. Comecei a ver as atitudes dele não como sentenças, mas como reflexos da própria imaturidade. E, acima de tudo, percebi que minha responsabilidade não era consertá-lo, mas proteger a mim mesma. Limitar a herança não foi ato de dureza. Foi ato de amor próprio.
Um dia, enquanto arrumava meu pequeno escritório, abri uma caixa antiga onde guardava fotos e cartas. Ali estava uma imagem minha, jovem, sorrindo com um brilho nos olhos que eu quase não lembrava mais. Olhei para ela e pensei: você voltou. Foi um momento simples, mas marcante. Era a prova de que, apesar de tudo o que tinham tentado me fazer acreditar, eu nunca deixei de ser forte. Eu só tinha esquecido por um tempo. E essa mulher renovada, mais consciente do próprio valor, começou a enxergar também o que estava por vir. Havia algo se aproximando, um encontro inevitável que colocaria toda essa nova força à prova. E esse encontro seria na forma de uma armadilha, elegante, bem planejada, mas incapaz de me pegar desprevenida. Quando Rodrigo me ligou convidando para almoçar, a voz dele soava ensaiada. Era uma gentileza que não combinava com os dias anteriores, aquela gentileza desconfortável de quem quer algo e está tentando parecer neutro. Mãe, vamos conversar? Só nós dois, num lugar especial. O especial foi o primeiro sinal de alerta. Só que desta vez, eu não era mais a mulher que aceitava tudo sem pensar. Eu ouvi o convite com calma, deixei a frase dele repousar no ar e respondi com a mesma suavidade. Claro, filho, vamos sim. Mas por dentro, eu já sabia. Tinha coisa aí. Passei a noite anterior preparando cada detalhe. Levei comigo documentos, gravações, prints, tudo organizado numa pasta discreta. Não porque eu pretendesse usá-los, mas porque agora eu não andava mais desarmada pela vida. Escolhi uma roupa simples, mas forte. Nada de timidez no olhar. A dor que eu tinha vivido tinha virado armadura. E quando cheguei ao restaurante, percebi na hora. Estava tudo combinado. Rodrigo não estava sozinho. Um advogado amigo dele estava numa mesa próxima, fingindo ler um cardápio. A armadilha estava montada. Sentamos perto da janela. Rodrigo parecia inquieto, mexendo nos talheres sem necessidade, bebendo água a cada minuto. Quando finalmente começou a falar, veio com aquele tom ensaiado de quem tenta ser convincente. Mãe, eu pensei muito. Acho que é melhor a gente assinar uns documentos, só para deixar tudo mais fácil para a senhora, para garantir sua segurança. Segurança para quem? Para mim ou para eles? O olhar dele denunciava a resposta. Ele puxou uma pasta preta, cuidadosamente organizada, e colocou na mesa como quem oferece um presente. Dentro, uma procuração extensa, dando a ele o controle total dos meus bens, das minhas decisões, da minha vida. O gesto foi tão calculado que me deu até um calafrio. Mas por fora, eu apenas sorri. A mulher de semanas atrás teria chorado, ficado confusa, talvez até acreditado na preocupação. Mas a nova mulher, a que havia renascido, sabia exatamente o que estava acontecendo. Rodrigo começou a argumentar, falando rápido, atropelando palavras, tentando me convencer com aquele discurso emocional barato de «Mãe, confia em mim». Ele não sabia que, enquanto ele falava, eu lembrava da noite do potinho de plástico, da proposta de interdição, da frase «Deixa eu pensar nisso». Cada memória era como um lembrete nítido. Eu não estava ali para ser enganada novamente. E, acima de tudo, eu não estava mais disposta a ser diminuída. Esperei ele terminar. Só então puxei minha bolsa, tirei minha própria pasta e coloquei sobre a mesa. O barulho do fecho metálico ecoou como um tiro silencioso. Rodrigo congelou. Os olhos dele arregalaram do mesmo jeito que fazia quando era criança e sabia que tinha sido pego. E naquele instante, eu percebi. A armadilha que ele tentou montar não tinha espaço para a mulher que eu me tornei. E o que viria a seguir se tornaria a virada mais inesperada da nossa história. Rodrigo ficou paralisado quando empurrei minha pasta para o centro da mesa. Era como se, de repente, o jogo tivesse virado sem aviso, e ele percebeu isso na hora. Mantive meu tom calmo, quase suave, mas havia uma firmeza ali que nem eu mesma reconhecia antes. Abri a pasta devagar, como quem revela não um segredo, mas uma verdade que sempre esteve ali, escondida à vista de todos. E foi nesse momento que o restaurante, ainda que barulhento, pareceu ficar em silêncio ao redor da gente. Rodrigo, antes de você me pedir para assinar qualquer coisa,
Acho que você deveria saber quem, de fato, é a mulher sentada bem na sua frente. Ele tentou interromper, mas levantei a mão com gentileza, e ele congelou. Tirei meus documentos. Contratos antigos, declarações empresariais, certificados de consultoria financeira, extratos, registros de investimentos. Coisas que ele jamais imaginou que existissem. O brilho no rosto dele desapareceu como uma vela sendo apagada no escuro. Contei com calma que durante décadas eu fui consultora financeira de grandes empresários, que participei de projetos milionários, que construí um patrimônio sólido, discreto, mas robusto. Nada de ostentação, apenas estratégia. A cada palavra, ele parecia afundar milímetros na cadeira. E o advogado que não era advogado, parado na mesa ao lado, agora observava com os olhos esbugalhados, apertando o guardanapo com força. Mas o momento mais impactante veio quando revelei a existência da Fundação Juvenal Lacerda. Contei que meu patrimônio já tinha destino certo, que estava protegido por cláusulas rígidas e que nenhuma procuração, por mais disfarçada que fosse, me faria entregar minha dignidade. A expressão de Rodrigo misturava choque, constrangimento e algo parecido com medo. Ele nunca imaginou que a mãe simples, humilde, pobre, a mesma que ele serviu com potinho de plástico, fosse essa mulher. Nesse instante, percebi algumas pessoas ao redor olhando discretamente. Uma delas, sem querer, gravava parte da conversa com o celular, talvez por achar que era uma discussão comum. Só que aquela gravação, mais tarde, fugiria completamente do nosso controle. Mas naquele momento, eu só estava preocupada em dizer a verdade com clareza. Rodrigo, eu sempre te dei mais do que dinheiro. Te dei amor, te dei vida, te dei caminhos, e você tentou me reduzir, porque achou que eu era pequena. Terminei dizendo apenas, não assino nada, nunca, e fechei minha pasta. O som do fecho metálico ecoou mais alto do que deveria. Rodrigo estava pálido, sem reação, sem fala. Era como se, pela primeira vez na vida, ele enxergasse a própria mãe. Não a versão limitada que ele aceitou, mas a mulher inteira que eu sempre fui. E aquela gravação que eu nem notei seria o estopim do colapso que viria a seguir. A repercussão do vídeo começou como uma marola discreta. No primeiro dia, alguém me mandou pelo WhatsApp um trecho da nossa conversa no restaurante. Eu nem sabia que tinha sido gravada. No vídeo, dava para ouvir perfeitamente minha voz firme, revelando minha carreira, minha fundação e minha decisão de não assinar nada. E mais ao fundo, o silêncio constrangido do Rodrigo. Bastaram algumas horas para aquilo se espalhar como fogo em palha seca. As pessoas começaram a comentar, a compartilhar, a reagir. E, de repente, algo que era apenas nosso virou público. Rodrigo me ligou desesperado. A voz dele tremia, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. Mãe, apaga! Faz alguma coisa! Mas não havia nada para ser apagado. A verdade tinha escapado, e a verdade, uma vez liberta, não volta para a caixa. Ele tentou justificar, tentou culpar a situação, tentou até me convencer de que eu tinha entendido errado, mas eu já não vivia mais naquele lugar de dúvida. A mulher que ele manipulava emocionalmente não existia mais. Ele estava falando com outra pessoa, e por isso mesmo nada funcionava. Nos dias seguintes, o impacto foi brutal. No trabalho dele, começaram os cochichos. Depois vieram as reuniões tensas, as advertências veladas, as perguntas que ele não conseguia responder. Quando os superiores assistiram ao vídeo completo, onde ele tentava convencer a própria mãe a assinar uma procuração ampla enquanto escondia sua verdadeira intenção, não teve jeito. A empresa o desligou sob a justificativa de conduta incompatível com os valores institucionais. Mas no fundo, todos sabiam. Foi vergonha pública mesmo. Clara também não escapou. A família dela, tão preocupada com status e aparências, entrou em choque ao ver a história viralizando. A sogra, que adorava controlar tudo, ficou sem chão quando percebeu que o país inteiro sabia que ela serviu doce em potinho de plástico para humilhar uma mulher que tinha mais patrimônio do que todos eles juntos. Rodrigo me mandou mensagens longas, cheias de arrependimento. Mas havia arrependimento ali?
Ou só medo das consequências? A resposta vinha clara no silêncio, e enquanto ele tentava juntar os cacos da própria imagem, eu observava de longe. Não com alegria, nem com vingança, porque isso nunca fez parte de mim. O que eu sentia era um tipo de tristeza calma. A tristeza de ver alguém colhendo exatamente o que plantou. Eu não tinha desejado nenhum mal a ele. Mas a vida tem seu próprio tribunal, e a verdade tem seu próprio tempo de aparecer. Rodrigo estava vivendo o peso das escolhas que fez, acreditando que eu jamais reagiria, jamais confrontaria, jamais despertaria. E foi justamente nesse colapso público que a minha própria ascensão encontrou espaço para acontecer, porque ao mesmo tempo em que ele desmoronava, algo ainda mais forte e grandioso estava nascendo do lado de cá. E mudaria não só minha vida, mas a vida de muitas outras mulheres. Com a repercussão do vídeo, meu nome começou a aparecer em lugares que eu jamais imaginaria. No início, confesso que fiquei assustada. Não sou mulher de refletor, de palco, de exposição, mas, quando percebi que tantas mulheres estavam me procurando, compartilhando suas próprias dores, humilhações e cicatrizes, algo dentro de mim se abriu. Era como se o meu sofrimento tivesse encontrado eco no sofrimento delas, e juntas transformássemos a dor em causa. A Fundação Juvenal Lacerda, que até então era apenas um projeto jurídico bem estruturado, virou um organismo vivo da noite para o dia. Eu recebi mensagens de mães, avós, jovens, mulheres feridas, todas dizendo que se identificaram com a minha história. Algumas contavam abusos financeiros dentro da família, outras relatavam ser tratadas como inúteis, descartáveis, invisíveis. E foi aí que eu entendi. A minha missão era maior do que eu imaginava. Não era só sobre proteger meu patrimônio, era sobre devolver voz a quem calou a vida inteira. Com o apoio de uma equipe que abraçou o propósito com seriedade, começamos a oferecer orientação financeira, acolhimento emocional, cursos gratuitos e até auxílio jurídico para mulheres em situação de risco patrimonial. Cada curso preenchia em minutos, cada palestra tinha fila de espera, era como se uma fome coletiva estivesse finalmente encontrando alimento. E eu me vi ali, no centro de tudo, não como estrela, mas como ponte, uma ponte construída a partir da minha própria dor. A imprensa começou a me procurar, primeiro jornais locais, depois programas maiores, e logo chegaram convites para entrevistas sobre independência financeira feminina, relacionamentos abusivos com dinheiro e reconstrução emocional. No começo, eu tremia. Tinha medo de não saber falar, medo de ser julgada, medo de expor demais. Mas bastou abrir a boca pela primeira vez para perceber que minha voz vinha firme. Era a voz de quem viveu na pele, de quem sangrou e sobreviveu, de quem não fala com teoria, mas com verdade. E o mais bonito foi ver outras mulheres florescendo junto comigo. Vi senhoras que mal levantavam o olhar no começo se tornarem líderes de pequenos grupos. Vi jovens que nunca acreditaram no próprio valor criarem seus primeiros investimentos. Vi histórias de superação que me emocionavam todos os dias. A fundação deixou de ser sobre mim e passou a ser sobre nós. Sobre uma comunidade que se reerguia unida como uma corrente invisível de força feminina. No meio de tudo isso, percebi algo profundo. Se Rodrigo tinha tentado quebrar minha dignidade, sem querer, ele acabou sendo o gatilho do meu renascimento. E aquele renascimento ainda me levaria para um novo capítulo, mais íntimo, mais leve, mais meu. Porque depois de construir tudo isso, eu precisava me reencontrar comigo mesma. Depois de meses de reconstrução, trabalho e dedicação à fundação, eu percebi que, apesar de todas as conquistas, havia algo dentro de mim que ainda precisava respirar. Era como se meu coração estivesse pedindo uma pausa, não para desistir, mas para se reencontrar. Foi então que, numa manhã silenciosa, enquanto tomava meu café olhando pela janela, senti um impulso quase infantil. Viajar. Não para fugir, mas para me encontrar longe de tudo que me feriu. E Lisboa sempre foi um sonho guardado. Comprei a passagem sem pensar muito. Só de ver o bilhete no e-mail,
algo dentro de mim se acalmou. Quando o avião tocou o solo português, senti um tipo de liberdade que eu nunca tinha experimentado. O cheiro do ar, o sotaque doce, as ruas antigas, tudo parecia me acolher como se dissesse: aqui você pode começar de novo. Caminhei pelas calçadas de pedra como quem aprende a andar outra vez. Cada esquina me oferecia um pedacinho de paz que eu nem sabia que existia mais em mim. Passei dias andando sem rumo, deixando meus pés me guiarem. Tomei café em padarias pequenas, sentei em bancos de praças para observar pessoas desconhecidas vivendo suas vidas, visitei o Tejo como quem visita um velho amigo. Lembro de um momento específico. Eu estava encostada no parapeito do miradouro de Santa Luzia, vendo o pôr do sol tingir a cidade de dourado, e senti um nó se desfazer no peito. Foi como se toda a dor que eu carregava tivesse finalmente encontrado um lugar para descansar. Foi nessa viagem que percebi o quanto eu tinha me deixado encolher nos últimos anos, o quanto eu tinha apagado partes minhas para caber na vida dos outros. Ali, longe de tudo, pude me olhar com sinceridade. Percebi que ainda existia beleza em mim. Existia desejo, existe alma, existia vida. Eu não era só a mãe ferida, a mulher humilhada, a figura diminuída. Eu era inteira. E Lisboa me devolveu isso com uma delicadeza que jamais vou esquecer. Comecei a escrever novamente. Pequenos textos, reflexões, memórias. Era como abrir janelas dentro da própria alma. Algumas tardes eu chorava sem saber por quê. Não era tristeza, era limpeza. Outras vezes eu gargalhava sozinha, lembrando de coisas simples, momentos bobos, detalhes esquecidos. Era como se pela primeira vez em muito tempo eu estivesse habitando meu corpo de verdade. A viagem virou cura, virou reencontro, virou renascimento. E quando chegou a hora de voltar ao Brasil, eu não voltei como a mulher que tinha partido. Voltei maior, mais leve, mais consciente. Voltei sabendo exatamente quem eu era e quem eu jamais aceitaria ser novamente. E esse retorno mudaria tudo o que viria a seguir. Quando voltei ao Brasil, ainda carregando no corpo a leveza de Lisboa, encontrei a Fundação Juvenal Lacerda florescendo de um jeito que eu jamais teria imaginado. A equipe, dedicada e apaixonada, tinha ampliado os projetos, criado novos programas e acolhido ainda mais mulheres. Era como se aquela semente que plantei em meio à dor tivesse encontrado um solo fértil enquanto eu cuidava do meu próprio coração. E ver tudo aquilo prosperando me encheu de uma emoção que não cabe em palavras. Logo nos primeiros dias após meu retorno, recebi um convite inesperado. Uma homenagem pública em um evento de impacto social. Fiquei surpresa, confesso. Subir em palco nunca foi meu sonho. Eu sempre fui mais de bastidor, de silêncio, de construção discreta. Mas algo dentro de mim disse que era hora de aceitar. Não por vaidade, mas porque aquela homenagem não era só minha, era de todas as mulheres que tinham sido caladas, diminuídas, apagadas e que agora encontravam um espaço de força e acolhimento. No dia do evento, ao entrar no auditório, senti minhas mãos tremerem de leve. Mas ao ver tantas mulheres que eu já tinha conhecido, algumas chorando, outras sorrindo, algumas segurando as mãos de outras, senti um calor no peito que me estabilizou. Subi no palco com passos firmes e quando anunciaram meu nome, o aplauso veio como uma onda. Uma onda quente, cheia de significado. Como se cada palminha dissesse: a gente viu sua luta, a gente reconhece sua coragem. Recebi o troféu com as mãos quase bambas. Ele era pequeno, de metal simples, mas carregava um peso simbólico enorme. No meu discurso, falei em voz tranquila. Contei brevemente minha história, sem apontar culpados, sem expor ninguém, mas ressaltando a importância de nunca permitir que tirem nosso valor. Contei que a dor pode paralisar, mas também pode reconstruir. Contei que quando uma mulher decide se levantar, ela carrega outras com ela. E, enquanto eu falava, senti lágrimas escorrendo discretas pelo meu rosto. Mas eram lágrimas boas. Depois da cerimônia,
tantas pessoas vieram me abraçar que eu perdi a conta. Jovens me agradeceram por incentivar a independência financeira. Idosas me disseram que finalmente criariam coragem para rever seus próprios relacionamentos familiares. Outras traziam cartas, flores, pequenas lembranças. Eu nunca tinha me sentido tão verdadeiramente vista. Não só como mãe, não só como mulher, mas como alguém que, apesar do que sofreu, escolheu fazer algo útil com a própria dor. E no meio de toda essa movimentação, percebi algo simples, mas profundo. Nunca é tarde demais para se tornar quem você deveria ter sido desde o início. Mas ainda havia um capítulo delicado à minha espera, um capítulo emocional, frágil e que exigiria mais maturidade do que qualquer outro. O envelope chegou numa tarde comum, dessas em que a gente nem espera que algo importante aconteça. Era simples, sem remetente, mas reconheci a letra no mesmo instante. Era do Rodrigo. Meu coração deu um salto estranho, não dolorido, mas cauteloso. Abri o envelope devagar, como quem toca numa ferida antiga que já cicatrizou, mas ainda é sensível. A carta tinha 3 páginas, escritas à mão, e o peso emocional dela caiu sobre mim ainda na primeira linha. Ele pedia perdão, não só pelo jantar, pela tentativa de interdição ou pela procuração, mas por anos de distância, anos de cegueira emocional, anos de ingratidão. Disse que o vídeo o fez enxergar quem ele tinha se tornado, um homem preocupado com status, opinião alheia e aparência, e que tinha perdido de vista quem realmente importava. Contou que estava fazendo terapia, que reconhecia as próprias falhas e que não esperava que eu o perdoasse de imediato. Era a carta mais honesta que ele já me enviou na vida. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que não conseguia simplesmente acolher aquilo como se tudo estivesse resolvido. Eu li, reli, dobrei a carta, abri de novo. Senti uma mistura de saudade, cuidado e lucidez. Porque o perdão não é uma chave que a gente gira com facilidade, é um processo. E mais do que isso, eu sabia que perdão sem maturidade vira repetição. Eu não podia permitir que aquela história se tornasse um ciclo de feridas reabertas e remendadas às pressas. Então, pela primeira vez na minha vida, decidi fazer algo diferente. Esperar. Não para punir, nem para humilhar, mas para observar. Para ver mudança consistente e não só arrependimento momentâneo. Eu precisava proteger meu coração, e ele precisava aprender a proteger o próprio. Era estranho perceber que o amor não tinha morrido, mas também não precisava mais ser cego. Eu podia amar com limites. Podia estender a mão sem me anular. Podia sentir carinho sem esquecer da minha própria dignidade. Guardei a carta numa caixa azul que tenho no meu quarto, junto com outras memórias importantes. Não chorei, não sorri, não me rompi. Apenas respirei fundo. Porque no fundo eu sabia. O perdão verdadeiro não nasce do pedido. Nasce do amadurecimento. E embora a carta fosse um bom começo, eu ainda precisava ver o caminhar. Era como se a vida estivesse me pedindo calma, discernimento, e aquela nova mulher que eu me tornei já sabia ouvir esse chamado. E foi exatamente essa nova postura, firme, consciente, amorosa, mas madura, que me preparou para o último capítulo dessa história. Um capítulo que não fala mais de perda, dor ou conflito, mas de propósito. Com o tempo passando e meu coração mais estável, comecei a perceber que minha história tinha deixado de ser apenas minha. Era como se, a cada mulher que chegava à fundação, a cada relato que me alcançava pelas redes, a cada abraço silencioso que recebia em eventos, uma nova camada da minha missão fosse se revelando. Eu tinha perdido um filho emocionalmente? Sim. Mas, paradoxalmente, ganhei um propósito tão grande que ele ocupou espaços dentro de mim que antes estavam vazios sem que eu percebesse. Em certo momento, enquanto revisava documentos da fundação, senti uma clareza que quase me fez parar no meio da sala. Eu não estava mais vivendo apenas para me defender ou para reparar uma dor. Eu estava vivendo para transformar outras histórias. A lembrança do potinho de plástico, do jantar humilhante, da tentativa de interdição, tudo isso, que antes era ferida, tinha virado ferramenta.
Era como se Deus, o destino ou o tempo, chame como quiser, tivesse pegado meus pedaços e moldado algo inteiro, útil, luminoso. Eu passei a receber convites para palestrar em escolas, igrejas, empresas. A mensagem era sempre a mesma, mas cada vez ganhava uma nova cor. Dignidade não é luxo, é base. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E independência emocional e financeira não é vaidade, é proteção. A cada palavra que eu dizia, eu sentia como se estivesse falando não apenas com o público, mas com a Lúcia do passado, aquela que acreditou que precisava ser pequena para ser amada. E quanto mais essa missão crescia, mais eu entendia que minha dor tinha sido o portal de entrada para algo muito maior. Era como se cada humilhação tivesse uma semente escondida, e agora essas sementes floresciam, não apenas em mim, mas nas mulheres que encontravam força em minha jornada. Muitas vezes, após uma palestra, alguém vinha até mim com os olhos brilhando dizendo: "A sua história salvou a minha." E eu sempre respondia: "Não foi a minha história, foi sua coragem." Foi nesse ponto que percebi que talvez, só talvez, o sofrimento que vivi tenha sido uma travessia. Não uma punição, não uma derrota, mas uma passagem. Uma ponte que me levou para um lugar onde minha voz finalmente fazia sentido. E essa compreensão me deu um tipo de paz que eu nunca tinha sentido. Uma paz que vinha não da ausência de dor, mas da transformação dela. E ali, diante dessa missão tão maior do que eu, entendi uma verdade que demorou anos para chegar. Eu não perdi meu filho. Eu perdi uma ilusão. O amor continua, mas agora, ao meu lado, caminha o propósito. E o propósito me levou ao último passo desta história. Quando finalmente decidi contar minha história publicamente, não foi para apontar dedos, nem para expor ninguém. Foi porque eu entendi que aquilo que me feriu poderia ser exatamente o que salvaria outras pessoas. Olhei para a câmera, com mãos trêmulas, mas alma firme, e falei como quem conversa com um amigo no portão de casa. Contei sobre o jantar, sobre o potinho de plástico, sobre o silêncio do meu filho, sobre o dia em que me senti pequena. Mas também contei sobre o despertar, a coragem, a reconstrução e a força que nasceu das cinzas. Logo percebi que minha história não era só minha, era de muita gente. Milhares de pessoas começaram a me escrever dizendo que já tinham vivido algo parecido: humilhação velada, abandono emocional, manipulação financeira, falta de reconhecimento. Algumas me contaram que nunca tinham dito nada para ninguém por vergonha ou medo. Outras que achavam que eram fracas. E eu respondi, uma por uma, sempre com a mesma verdade. Ninguém sai do fogo igual ao que entrou. Ou você queima, ou você renasce. Usei minha voz para dizer que dignidade não é negociável, que amor sem respeito não se sustenta, que família não é desculpa para destruição emocional. Disse também que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para olhar no espelho e recuperar a mulher, ou o homem, que você perdeu no caminho. Falei sobre independência não só de dinheiro, mas de afeto, sobre limites, sobre maturidade e, principalmente, sobre o direito de não aceitar ser diminuído por ninguém, nem mesmo por quem você ama. E conforme fui falando, algo inesperado aconteceu. Eu deixei de ser a mulher que sofreu e me tornei a mulher que inspira. A história que começou com dor virou um chamado. Um chamado para que cada pessoa reconheça o próprio valor, proteja suas fronteiras e não permita que o amor vire arma contra si. Um chamado para que ninguém aceite potinho de plástico quando nasceu para comer na melhor porcelana. Um chamado para lembrar que ninguém tem o direito de roubar sua luz. Ao terminar aquele vídeo, senti uma calma profunda. Era como se o ciclo finalmente tivesse se fechado. Eu tinha enfrentado a dor, encarado a verdade, despertado força e transformado tudo isso em propósito. Olhei para a câmera e, com a voz mais estável que já tive, deixei a mensagem final. Que essa história te encontre antes que você se perca de si mesmo. E assim, entreguei ao mundo não apenas um relato, mas uma fagulha de renascimento. Há momentos na vida em que a gente só percebe a força que tem depois que tudo desaba.
Eu aprendi isso da maneira mais dura e talvez mais necessária. Por quê? Quando tentaram me diminuir, quando tentaram me calar, quando tentaram me convencer de que eu valia menos do que realmente era, foi ali que descobri uma coragem que eu nem sabia que vivia dentro de mim. A verdade é que ninguém imagina o tamanho da própria luz até que alguém tente apagá-la. Se você chegou até aqui, talvez também tenha suas próprias cicatrizes escondidas. Talvez carregue uma dor que nunca teve coragem de contar, um silêncio que te acompanha há anos, ou uma humilhação que ainda pesa na memória. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda sinceridade. Você não nasceu para viver diminuído. Você não nasceu para caber em espaços que te encolhem. A vida sempre dá sinais, e quando a gente finalmente decide escutar, algo muda dentro da gente para sempre. A minha história não é só sobre sofrimento. É sobre despertar, sobre lembrar quem eu era, sobre levantar depois de cair, sobre transformar dor em propósito. E eu te pergunto, o que você tem deixado para depois? Onde você tem esquecido de si para caber nos outros? Quem você tem permitido que te trate menor do que você é? Essas perguntas podem machucar, mas também podem libertar. Se essa história tocou seu coração, se de alguma forma ela acendeu uma faísca aí dentro, então eu te convido a continuar caminhando comigo. Porque aqui, neste canal, você nunca vai caminhar sozinho. Aqui, a gente transforma ferida em força. Aqui, a gente encontra voz. Aqui, a gente se reencontra. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique comigo nas próximas histórias. Sempre que você vier aqui, eu prometo, você vai encontrar verdade, emoção e um espaço onde sua dignidade é respeitada. E talvez, nesse processo, você também descubra sua própria força.